Para muitas pessoas, não apenas nos Estados Unidos, há um receio de que esta eleição marque um ponto de virada significativo. Diversas questões estão sendo levantadas. O que acontecerá depois? Quem assumirá o controle? Quais serão as consequências pós-novembro? Para muitos americanos, esta eleição está se mostrando uma das mais importantes de suas vidas. Por isso, gostaria de oferecer uma perspectiva bíblica sobre alguns dos principais acontecimentos que estão se desenrolando ao nosso redor. É crucial adotarmos uma visão bíblica ao analisarmos as questões atuais do mundo. Muitas pessoas têm suas mentes preenchidas com as opiniões de diversos comentaristas políticos. Outros são influenciados pelas inúmeras teorias e conspirações que circulam. Há também um terceiro grupo que prefere ignorar a situação, enterrando a cabeça na areia por medo do que pode ocorrer no futuro. Antes de continuar o vídeo, peço que dê um like, comente a respeito deste assunto e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. A cada dia, somos bombardeados por grandes eventos que acontecem no cenário mundial. Com tantos olhares voltados para a arena política, devemos estar cientes de que, em tempos como esses, o diabo se aproveita para semear divisão, desarmonia e ódio entre as pessoas. É fundamental que não nos deixemos arrastar por essa frenesi política divisiva. Como filhos de Deus, a Bíblia nos chama a amar como Cristo ama e a amar nosso próximo, independentemente de suas afiliações políticas. Compreendo que muitos de nós temos preocupações legítimas, como quem pode trazer paz e estabilidade. A resposta é clara: somente Jesus pode. Outros podem se perguntar sobre a trajetória do país. A verdade é que apenas Deus conhece essa resposta. Como filhos de Deus, devemos viver nossas vidas com nossa confiança firmemente alicerçada nele. Se nos próximos meses enfrentarmos mais reviravoltas, agitação ou incertezas econômicas, ou se mais vozes se juntarem ao debate sobre os rumos da nação americana, lembremos que nosso Senhor e Salvador é maior do que qualquer político, qualquer funcionário público ou qualquer instituição terrena. Esta eleição terá consequências de longo alcance que poderão impactar nossas vidas e a de outros. No entanto, os seguidores de Cristo devem se lembrar de que os reinos dos homens vêm e vão, mas o reino de Cristo é eterno. Homens e mulheres ocupam várias cadeiras de poder neste mundo, mas há apenas um que está sentado no trono acima de todos os tronos. O Salmo 22:28 nos lembra que o reino pertence ao Senhor. Ele governa sobre as nações. Deus está, em última análise, no controle. Hoje, quero encorajá-lo a confiar em Deus. O que mais a igreja precisa ver antes de perceber que estamos nos aproximando do retorno de Cristo? Muitas vezes, quando as pessoas pensam sobre os últimos dias, mencionam sinais como guerras, terremotos, pestilências e a figura do anticristo. Isso está correto. Devemos estar atentos a esses sinais. Porém, existem outros sinais, menos discutidos, mas igualmente significativos. É fundamental que, como comunidade de fé, mantenhamos nossos olhos fixos nas verdades eternas, buscando orientação e consolo nas Escrituras. A nossa esperança não deve estar nas instituições humanas, mas sim na soberania de Deus, que permanece imutável, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Que possamos juntos manter a fé e a esperança, sabendo que, acima de tudo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É fundamental que você esteja atento antes que falsos profetas comecem a surgir no cenário mundial, proclamando-se como o Messias. Antes que a fome e as pragas devastem países, e antes que nações e reinos se levantem uns contra os outros, Jesus fez um aviso claro aos seus discípulos em Lucas 21:11-17. Ele disse que haverá grandes terremotos, fome e pestilências em muitas regiões.
além de coisas aterrorizantes e grandes sinais milagrosos vindos do céu. Porém, antes de tudo isso ocorrer, haverá um tempo de grande perseguição. Os seguidores de Cristo serão levados a sinagogas e prisões e serão submetidos a julgamentos diante de reis e governadores, tudo por causa de sua fé. Mas essa será a oportunidade para que eles testemunhem a respeito de Cristo. Jesus tranquiliza seus seguidores, dizendo que não se preocupem antecipadamente sobre como responder às acusações, pois Ele lhes dará as palavras certas e a sabedoria necessária para que nenhum opositor possa refutá-los. Infelizmente, até mesmo aqueles mais próximos, como pais, irmãos, parentes e amigos, poderão traí-los. Alguns até perderão a vida por sua fé, e todos serão odiados por causa de serem seguidores de Cristo. No entanto, Jesus garante que nenhum fio de cabelo cairá de suas cabeças sem que Deus saiba. Ao permanecer firme, eles conquistarão suas almas. Um aumento na perseguição está previsto, pois Jesus advertiu a igreja que, antes de sua volta, os inimigos de Deus buscarão perseguir os cristãos. A história da perseguição aos cristãos é longa e cheia de exemplos inspiradores. Um dos casos mais marcantes é o de Richard Wurmbrand, um homem que enfrentou duras provações sob o regime comunista na Romênia, na década de 1940. Ele foi preso, espancado, faminto, interrogado e ameaçado por 14 anos, tudo porque se recusou a renunciar a Jesus Cristo. Mesmo na prisão, ele continuou a pregar para os outros prisioneiros e guardas. Surpreendentemente, muitos dos guardas que o torturaram acabaram se convertendo ao cristianismo ao verem a luz de Cristo refletida na vida de Richard. Outro exemplo notável é o de Corrie ten Boom, uma mulher que foi grandemente usada por Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela enfrentou situações horríveis e perdeu muito, mas no final de sua vida compartilhou uma poderosa mensagem que gostaria de dividir com você. Se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se olhar para dentro, ficará deprimido. Se olhar para Deus, encontrará descanso. Quantos de nós estamos preparados para sofrer por Cristo? De acordo com o aviso de Jesus, em Lucas 21, ele nos alertou que seremos perseguidos e entregues às sinagogas e prisões, sendo levados a juízo diante de reis e governadores por causa de seu nome. Ele nos advertiu sobre as traições que sofreremos, até mesmo de nossos próprios familiares. Imagine-se em uma situação extrema. Se um soldado estivesse diante de você e lhe pedisse para escolher entre perder a vida ou salvá-la renunciando a Jesus Cristo, qual seria a sua escolha? E se uma instituição lhe dissesse que não poderia tratar de seus filhos ou fornecer medicamentos a eles, a menos que você renunciasse a Jesus como seu Senhor e Salvador, o que você faria? E se um banqueiro bater à sua porta e lhe oferecer duas opções? Ou você enfrenta a evacuação de sua casa, ou renuncia a Cristo e mantém sua moradia, como você reagiria? Essas questões são desafiadoras, mas nos levam a refletir sobre a profundidade de nossa fé e a disposição que temos de permanecer firmes em Cristo, mesmo diante das adversidades mais extremas. É um chamado para que nos preparemos espiritualmente, para que, independentemente das circunstâncias que nos cercam, possamos confiar em Deus e nos apegar à esperança que Ele nos oferece. Que possamos nos lembrar de que em tempos de perseguição e provação, nossa verdadeira segurança está em Cristo, que nos fortalece e nos guia em cada passo do caminho. O que você faria se estivesse em casa e se deparasse com uma situação desafiadora? Existem cristãos ao redor do mundo que enfrentam essa dura realidade, e muitos deles escolheram sofrer por Cristo. A Bíblia nos assegura que aqueles que fazem essa escolha receberão uma recompensa eterna no céu. Neste momento, quero que você reflita sobre as últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia.
Seus últimos dizeres no livro de Apocalipse podem ser encontrados em Apocalipse 22:20, onde ele declara: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. As palavras finais de uma pessoa são sempre importantes. Alguém que está à beira da morte frequentemente tem algo emocionalmente significativo a dizer aos entes queridos. Valorizamos as últimas palavras de quem já partiu e atribuímos grande importância às últimas palavras de figuras relevantes. Mesmo fora do contexto da morte, as últimas palavras de um discurso são enfatizadas. Um discurso só é verdadeiramente impactante se tiver uma conclusão poderosa. Assim como um grande livro pode ser arruinado por um final fraco. Portanto, as últimas palavras são significativas, e quão mais importantes são as últimas palavras de Deus. É essencial entender que Deus não está morto ou ausente, mas sua vontade revelada foi completada. Ele nos deixou nas Escrituras tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O Senhor dotou a humanidade de acesso ao conhecimento necessário para a salvação, reconciliação e vida eterna. O processo de nos conceder sua palavra não foi uma tarefa simples. Deus utilizou dezenas de homens ao longo de 15 séculos para compor as Escrituras. Como então Deus escolheu encerrar essa obra monumental que chamamos de Bíblia? Sem dúvida, as últimas palavras da Bíblia têm um significado profundo. Ao nos voltarmos para os versículos finais do último capítulo do último livro, encontramos algo que é ao mesmo tempo antigo e novo. A mensagem que encontramos está presente desde as primeiras páginas da Bíblia, mas agora aparece com um significado ainda mais profundo e revelador. Essa conexão entre o início e o fim da Bíblia nos lembra que a história da salvação, desde a criação até o retorno de Cristo, é um ciclo que se completa em Deus. Cada palavra final ressoa com esperança e expectativa, afirmando que a vinda do Senhor está próxima. Assim, devemos nos preparar, permanecer firmes em nossa fé e compartilhar essa verdade com os outros, reconhecendo a importância das últimas palavras, não apenas de Cristo, mas também da missão que Ele nos confiou. Em tempos de provação, que possamos nos apegar a essas verdades eternas e viver com a certeza da recompensa que nos aguarda. No final do livro de Apocalipse, encontramos um significado profundo que inclui uma promessa e um aviso, uma promessa de bênção e um alerta de maldição. Um convite à vida, mas também um aviso sobre a morte. Em Apocalipse 22:12, Jesus afirma: e eis que venho rapidamente, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. Considerando que essas palavras foram ditas há quase 2000 anos, é natural que nos questionemos sobre a promessa do Senhor de que voltaria rapidamente. É crucial lembrar que a nossa forma de contar o tempo é muito diferente da perspectiva do Senhor. Como nos lembra 2 Pedro 3:8, mas não ignoreis, amados, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Além disso, devemos ter em mente que a eternidade chega rapidamente para todos nós. A vida pode passar sem que percebamos, e a morte pode nos surpreender a qualquer momento. Mesmo que o Senhor demore a retornar, nossa designação com a eternidade não está longe. Por isso, é fundamental que escutemos e obedeçamos ao Senhor com urgência. A promessa de Jesus de que Ele trará a sua recompensa pode ser uma grande fonte de conforto ou um motivo de grande temor. O termo recompensa pode ser interpretado como um salário. Para aqueles que são fiéis a Jesus, a recompensa será de bênçãos e vida. Por outro lado, aqueles que persistem na rebelião enfrentarão o salário do pecado, que é a morte eterna. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nos ajuda a entender quem receberá a bênção ou a maldição. Em Apocalipse 22, 14 e 15, ele escreve:
Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Essas passagens nos revelam que a obediência aos mandamentos de Deus é a chave para a vida eterna. Aqueles que permanecem fiéis e dedicados à sua vontade terão acesso à árvore da vida e à cidade celestial. Em contrapartida, aqueles que se afastam de seus ensinamentos e vivem em desobediência são advertidos sobre as consequências de suas escolhas. Assim, à medida que refletimos sobre essas verdades, somos lembrados da importância de nossa conduta e de nossa fidelidade a Deus. O tempo é precioso e devemos aproveitar cada momento para buscar a santidade e viver de acordo com os princípios divinos. Que possamos nos comprometer a ouvir a voz do Senhor, a seguir seus caminhos e a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que a recompensa que Ele traz é eternamente valiosa e indescritível. Mentir seria afirmar que ninguém deseja ser abençoado. Os versículos finais da Bíblia nos lembram da importância da fé e da fidelidade a Jesus, pois quando o Senhor retornar, Ele restaurará o acesso à árvore da vida, mas isso será concedido apenas àqueles que o seguiram. Aqueles que persistem na mundanidade e no pecado não experimentarão a bênção divina e permanecerão de fora. Para este grupo, não haverá acesso à árvore da vida, nem entrada na cidade celestial. Seu destino será a separação eterna da bondade de Deus. Após essa advertência, em Apocalipse 22:17, encontramos um convite final e belo. A passagem diz: "E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida." É importante ressaltar que ninguém pode entrar no palácio de um rei sem um convite, mas felizmente o Rei dos Reis estendeu um convite aberto a todos. Qualquer pessoa disposta a ouvir a convocação do Senhor é bem-vinda. Aqueles que anseiam por justiça e aqueles que desejam a vida eterna têm a oportunidade de atender a esse chamado e ter seu desejo realizado. Que convite apropriado encontramos aqui no final das Escrituras. Desde Gênesis, a Bíblia narra a queda da humanidade e o plano divino de reconciliar todas as coisas. Esse processo levou séculos e exigiu grandes sacrifícios. Mas Deus cumpriu sua promessa feita no Éden de esmagar a cabeça da serpente. A história começa com um anjo guardando a árvore da vida, impedindo o homem de se aproximar, e termina com um convite para que a humanidade possa desfrutar da árvore e da água da vida mais uma vez. Entretanto, esse convite também vem acompanhado de um alerta. Deus iluminou o caminho para a vida eterna por meio de sua palavra. Se decidirmos seguir por esse caminho, temos a oportunidade de vivenciar a plenitude da vida que Ele oferece. A escolha é nossa: aceitar o convite de Deus ou permanecer do lado de fora, longe de sua presença. Que possamos responder a esse chamado com fé e gratidão, lembrando que a verdadeira bênção e a vida eterna estão disponíveis para todos que se voltam para Ele. Seguir um caminho mais correto é fundamental, e isso não deve ser subestimado. Em Apocalipse 22:18 e 19, somos advertidos de que, se acrescentarmos algo à palavra de Deus, Ele nos acrescentará as pragas mencionadas nesse livro. E se retirarmos alguma coisa de sua palavra, nossa oportunidade de acesso à árvore da vida e à presença de Deus também será retirada. A palavra de Deus, embora termine com um convite belo, ressalta a importância de obedecê-la. Para aqueles que desejam bênçãos e a vida eterna, é essencial confiar verdadeiramente no Senhor. Essa confiança deve se manifestar em nossa disposição para obedecer à sua palavra.
Ignorar os ensinamentos de Deus e viver segundo nossas próprias regras e desejos é uma forma de rejeitar a generosa convocação que Ele nos faz. As últimas palavras de Jesus em toda a Escritura são: certamente venho em breve. Essa promessa pode despertar em nós sentimentos de alegria e esperança, ou, ao contrário, medo e angústia. Quando João ouviu essa promessa, ele respondeu com um amém. Vem, Senhor Jesus. Essas são palavras que trazem esperança. Porém, e se Jesus cumprisse sua promessa hoje? Para aqueles que não estão preparados, suas últimas palavras seriam de arrependimento e desespero. Mas para os fiéis em Cristo, as últimas palavras nesta vida seriam, sem dúvida, declarações de alegria, celebrações de uma esperança realizada e libertação. Se Jesus retornasse hoje, quais seriam as suas últimas palavras? Como cristãos, acreditamos que Deus pode e realmente nos avisa quando estamos em perigo ou quando precisamos fazer mudanças em nossas vidas. Muitas vezes, esses alertas vêm por meio das Escrituras. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para nos orientar e nos alertar sobre potenciais perigos e armadilhas. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, a Bíblia nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, além de nos ajudar a perceber o que está errado em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, preparando e equipando o povo de Deus para realizar cada boa obra. A palavra de Deus traz inúmeras advertências que se aplicam a todas as áreas da nossa vida. No que diz respeito ao seu coração, a palavra nos orienta a mantê-lo com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Em relação às pessoas ao nosso redor, Romanos 12 nos instrui a fazer tudo o que pudermos para viver em paz com aqueles que nos cercam. Quando se trata de nossos pensamentos, a palavra de Deus nos ensina a aprisionar cada pensamento e fazê-lo obedecer a Cristo. Quanto à nossa atitude, as bem-aventuranças em Mateus nos oferecem ensinamentos profundos sobre como devemos nos comportar e tratar os outros, promovendo um espírito de amor e humildade em nossas interações. Portanto, é crucial que consideremos essas orientações divinas como um caminho a seguir, um guia que nos direciona em tempos de incerteza e confusão. Que possamos abraçar esses ensinamentos, permitindo que a palavra de Deus transforme nossas vidas e nos prepare para o grande dia do seu retorno. Quando se trata de como vivemos nossas vidas, a Bíblia nos oferece várias advertências sobre as consequências do pecado e da desobediência, além de orientações sobre como levar uma vida que agrade a Deus. Para aqueles que vivem em pecado, a advertência é clara: o salário do pecado é a morte. Para os que são dominados pelo orgulho, somos alertados de que a soberba precede a ruína. Aqueles que vivem em rebelião são exortados a não endurecer seus corações. E a Bíblia também nos adverte sobre os perigos da falta de perdão e da amargura. Ao longo de toda a palavra de Deus, recebemos essas advertências que têm o propósito de nos guiar na vida e manter-nos no caminho certo. Outra forma pela qual o Senhor nos adverte é através do Espírito Santo. Deus se comunica conosco por meio do Espírito Santo, que nos guia e nos convence do pecado. No livro de João, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O Espírito pode ser aquela voz suave e tranquila que fala ao seu coração, trazendo convicção sobre suas falhas e pecados. John Piper, um renomado pastor e escritor, afirmou que o Espírito Santo é a maneira como Deus se comunica em nossas vidas, orientando-nos para o caminho da obediência. Além disso, Deus pode usar as circunstâncias da nossa vida como uma forma de nos advertir ou nos direcionar para outro caminho. Por exemplo, podemos enfrentar uma série de contratempos ou obstáculos que nos deixam claro que estamos na direção errada.
Ou talvez Deus feche uma porta que inicialmente pensávamos estar aberta para nós. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra: sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo as circunstâncias difíceis podem ser usadas por Deus para nos guiar em direção à sua vontade para nossas vidas. A mão de Deus está em cada detalhe de nossas existências, quer percebamos isso ou não. Em conclusão, Deus pode nos advertir de diversas maneiras, incluindo por meio das Escrituras, do Espírito Santo e das circunstâncias da vida. Como cristãos, é fundamental estarmos abertos à orientação divina e buscarmos sua sabedoria em todas as áreas de nossas vidas. O Senhor tem um plano específico para cada um de nós e podemos confiar que Ele nos guiará e nos advertirá ao longo do caminho. Se o inimigo conseguir que prestemos mais atenção às questões da vida, em vez de nos voltarmos para aquele que pode resolver nossos problemas, estaremos efetivamente nos rendendo ao mundo. Deus nos ordenou a ser transformados pela renovação de nossa mente, para que possamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12:2. O inimigo não medirá esforços para atacar nossa mente e nos levar a desviar de nossa verdadeira missão. Portanto, é essencial que permaneçamos vigilantes e atentos à voz de Deus, permitindo que Ele nos oriente e nos proteja em meio às adversidades. O inimigo deseja semear a confusão em nossas vidas, com o intuito de nos levar a sucumbir aos desejos da carne. A condenação é uma arma eficaz que ele utiliza para tentar destruir a mente dos crentes. Quando sentimos que estamos constantemente falhando, torna-se cada vez mais fácil nos entregarmos à tentação, pois passamos a acreditar que essa é a nossa realidade. Porém, Deus nos assegura que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A mente de Cristo que habita em nós é mais forte do que qualquer tentação que o inimigo tente nos impor, tentando abalar nossa consciência. Quando tudo mais falha, o diabo tentará usar as circunstâncias ao nosso redor para nos desviar do caminho. É essencial que estejamos atentos aos pequenos detalhes de como vivemos nossas vidas. Um palestrante expressou isso de uma maneira muito clara. Somos todos impulsionados pela mente, pois a Bíblia nos ensina, no livro de Provérbios, como o homem pensa, assim ele é. Portanto, eu o exorto a viver sua vida cristã com pensamentos puros, rejeitando tudo o que é impuro e lançando fora todas as ideias corruptas. A verdade é que você e eu não temos garantia de um dia a mais. Nosso tempo neste mundo é passageiro. Por essa razão, precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade para viver de maneira correta e com um ardor genuíno por Cristo. Entretanto, existe uma mentira que o diabo nos conta, e eu acredito que essa é a maior e mais perigosa das mentiras que muitos acabam acreditando. A mentira que ele lhe diz é: você tem tempo. E essa mentira se apresenta de forma sutil. Você tem tempo para se arrepender, então continue pecando. Você pode se reconciliar com Deus depois. Você pode viver da maneira que quiser e não precisa se preocupar com sua vida espiritual agora. Faça isso amanhã, você ainda tem tempo. Essa é uma mentira que é fácil de acreditar, pois nos proporciona conforto, criando uma falsa sensação de segurança ao pensar que podemos ter tudo sem consequências. É uma ilusão que muitos aceitam porque não exige nenhuma ação da nossa parte. Não exige que mudemos, que crucifiquemos a carne, mas nos permite viver conforme nossas próprias regras, sem parar para refletir sobre a direção que estamos tomando. Essa mentira nos dá a liberdade de correr atrás de dinheiro, poder, relacionamentos ou qualquer coisa que imaginamos que nos trará realização. Contudo, a realidade é que, a qualquer momento, estamos a apenas 1 segundo de distância do céu ou do inferno. Precisamos estar sempre conscientes de que o que fazemos hoje
enquanto ainda estamos vivos e respirando, afetará o mundo invisível ao nosso redor. Em Mateus 6,33, encontramos a orientação: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma tradução alternativa expressa assim: mas primeiro e acima de tudo, busque, almeje, esforce-se pelo seu reino e sua justiça, seu modo de agir e ser correto, a atitude e o caráter de Deus, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, é fundamental que coloquemos a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar, priorizando a sua vontade em nossas vidas. Ao fazermos isso, encontraremos não apenas a paz, mas também a verdadeira satisfação que vem de um relacionamento genuíno com Ele. Para colocar isso em perspectiva, estamos sendo chamados a escolher Jesus Cristo em um mundo que o rejeita. Somos convocados a viver uma vida justa em uma sociedade hostil. Estar no acampamento de Deus significa que somente Jesus Cristo reina e governa em sua vida. Não há outro Deus a quem você se curva, exceto Jesus. Viver uma vida justa em um mundo adverso implica que Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as suas escolhas. Ele governa seus pensamentos e é a força motivadora por trás de suas ações e atitudes. Esse é o ponto central que quero transmitir. As vozes que você ouve no seu dia a dia, de onde elas vêm? O que elas estão dizendo? Que tipo de espírito as acompanha? Estamos expostos a uma infinidade de vozes neste mundo, e é fundamental que protegamos nossos ouvidos. A que tipo de voz você se sente atraído? Eu o encorajo a buscar a voz de Deus, que é inconfundível, clara e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. A voz de Deus dissipa o pecado, derrota todo tipo de demônio e até mesmo ressuscita os mortos. A voz do Senhor cura corações quebrantados, cura doenças e restaura tudo o que foi perdido. Além disso, a voz de Deus definitivamente esmagará o medo. Sua voz é grandiosa e poderosa. Nenhuma força das trevas pode desafiá-la. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo se transforma conforme suas palavras. Por isso, eu o exorto a parar de ouvir outras vozes, a ignorar os fariseus de hoje, os Tomés que duvidam e os pregadores que apenas querem agradar. Busque a voz de Deus, uma voz que o guiará à salvação e à eternidade. Essa busca por sua voz é vital, pois somente ela pode nos direcionar para a verdade e nos fortalecer em meio aos desafios e incertezas da vida. Que possamos, então, dedicar nosso tempo e atenção para ouvir e discernir a voz de Deus, deixando que ela nos transforme e nos leve a um relacionamento mais profundo com Ele. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E não deixe de compartilhar com amigos e familiares. Que Deus te abençoe e te guie na sua jornada espiritual.